Hoje o nosso tema é sobre perseverança. Não é um ponto facultativo, é um mandamento. Este vídeo é completo. Como a perseverança nos ajuda a crescer espiritualmente? Quais são os benefícios de perseverar na fé de acordo com a Bíblia? Como podemos manter nossa confiança em Deus mesmo diante das adversidades? Essas e outras dúvidas vamos responder neste vídeo. Então fique atento e vamos direto ao assunto. Sim, a perseverança é um mandamento de Deus. Amados, a perseverança não se trata apenas de persistir teimosamente em meio aos desafios, mas também de confiar na fidelidade de Deus. Ela está enraizada na convicção de que Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias da vida parecem desfavoráveis. Portanto, essa atitude vai além de uma simples resistência, é um ato de confiança e submissão à vontade e ao caráter de Deus. Perseverar, então, não é uma tarefa fácil, mas é uma demonstração de nossa devoção e compromisso com Deus. É um convite para permanecermos fiéis a Ele, mesmo diante das adversidades, confiando na sua orientação e propósito para nossas vidas. É um caminho que nos desafia a crescer espiritualmente, confiantes na promessa da recompensa que aguarda aqueles que perseveram até o fim. Veja o que a Bíblia nos ensina sobre a perseverança. Em primeiro lugar, leva à salvação aqueles que continuam confiando em Jesus até o fim. Mateus 24:13. 2. Faz com que produzam frutos aqueles que permanecem unidos a Jesus, identificado como a videira verdadeira, conforme narrado em João 15, versículos 1, 2 e 6. 3. Protege do erro aqueles que guardam firmeza na fé e na verdade, como advertido em 2 Pedro 3,17. 4. Mantém no amor de Deus aqueles que vivem em comunhão com Ele e com os irmãos, como indicado em Judas 1:21. 5. Prepara para a vinda de Jesus aqueles que, sendo pacientes, fortalecem seus corações, conforme encontramos em Tiago 5, versículos 8 e 9. 6. Mostra a bondade e a severidade de Deus a quem reconhece sua graça e seu juízo, como Paulo citou em Romanos 11, versículos 21 e 22. 7. Torna maduros e íntegros aqueles que fazem a vontade de Deus e aguardam suas promessas, como citado em Hebreus 10, versículos 36, 37 e 38. Amados, que essas referências bíblicas sejam um incentivo para você perseverar na fé e na obediência a Deus. No decorrer deste vídeo, vamos analisar esses e outros versículos-chave que a Bíblia nos traz sobre este tema tão relevante, pois afinal, Deus é fiel e não vai te abandonar. Ele vai lhe dar a força e a graça que você precisa para vencer. Não desista, não se entregue, não se afaste. Persevere até o fim e você receberá a coroa da vida. Lembre-se, perseverar é nunca desistir, mesmo quando tudo ou todos apontem para você um caminho contrário. A importância de perseverar na fé está profundamente enraizada nas Escrituras. Ao entendermos o significado e a necessidade de perseverança, somos chamados a refletir sobre como podemos aplicá-la em nossas vidas diárias. Nos próximos minutos, vamos explorar juntos exemplos bíblicos de perseverança, analisar os desafios, reconhecer os obstáculos e descobrir as recompensas prometidas àqueles que permanecem firmes. Juntos aprenderemos não apenas a identificar as características da perseverança, mas também a incorporá-las no caminho que devemos andar, fortalecendo nossa fé e nossa confiança em Deus. Exemplos de perseverança na Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que demonstraram perseverança em suas caminhadas de fé. São personagens que servem como exemplos para nós, mostrando que a perseverança, apesar de difícil, é possível e recompensadora.
Vamos analisar a vida de alguns personagens bíblicos que perseveraram diante de adversidades, mantendo sua fé firme em Deus. Vamos começar pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um dos exemplos mais notáveis de perseverança que encontramos no Novo Testamento. Antes de se converter, Paulo, então Saulo, era um perseguidor feroz dos cristãos. Contudo, após seu encontro transformador com Jesus na estrada para Damasco, em Atos 9, Paulo dedicou sua vida a pregar o Evangelho. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões, espancamentos, naufrágios e perseguições constantes, segundo Coríntios 11, 23, 28. Apesar de todas essas provações, Paulo manteve sua fé e continuou a obra que Deus lhe havia confiado. Em 2 Timóteo 4, nos versos 7 e 8, Paulo declara: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda." A vida de Paulo nos ensina que a perseverança na fé, mesmo em face de grandes adversidades, resulta em uma recompensa eterna. Jó é outro exemplo marcante de perseverança. Ele era um homem íntegro e temente a Deus, abençoado com uma grande família e muitas riquezas. No entanto, Jó enfrentou uma série de desastres que resultaram na perda de seus filhos, propriedades e saúde. Apesar de sua imensa dor e do questionamento de seus amigos, Jó manteve sua fé em Deus, recusando-se a amaldiçoar o Senhor. Ele expressou sua angústia, mas continuou a confiar em Deus, afirmando: "Mas eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra." Jó 19, 25. A perseverança de Jó foi recompensada quando Deus restaurou sua vida por completo, dando-lhe o dobro do que possuía antes e abençoando-o com uma nova família. Jó 42, de 10 a 17. A história de Jó nos mostra que a perseverança, mesmo em meio ao sofrimento inexplicável, resulta em bênçãos e restauração da parte de Deus. José do Egito. José, filho de Jacó, também é um exemplo significativo de perseverança. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José foi levado ao Egito, onde enfrentou várias injustiças, incluindo ser falsamente acusado e preso. Gênesis capítulos 37 a 39. Apesar de suas dificuldades, José manteve sua integridade moral e sua fé em Deus. Posteriormente, ele foi elevado ao segundo mais alto cargo no Egito e responsável por salvar muitas vidas durante uma grande fome na terra. Gênesis 41. Quando finalmente reencontrou seus irmãos, José demonstrou perdão e reconheceu a mão de Deus em sua vida, dizendo: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50, verso 20. A perseverança de José nos ensina sobre a importância de confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos as circunstâncias. Noé é outro exemplo de perseverança, conhecido por sua obediência e como o único homem reto aos olhos do Senhor em sua época. Em um mundo corrompido e cheio de maldade, Noé era uma ilha de virtudes em meio a um oceano de maldades. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículos 8 e 9. Deus então instruiu Noé a construir uma arca para salvar sua família e uma variedade de animais do dilúvio que estaria por vir, que destruiria toda a humanidade. Gênesis 6. Apesar do ceticismo e da zombaria dos outros, Noé perseverou, seguindo fielmente as instruções de Deus durante os muitos anos que levou para construir a arca. Sua perseverança resultou na preservação de sua família, na continuidade da raça humana após o dilúvio e também dos animais que estavam preservados na arca. A história de Noé destaca a importância da obediência e da fé perseverante, mesmo quando enfrentamos oposição e descrença. O rei Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13, 14.
também exemplifica a perseverança. Desde jovem, Davi enfrentou numerosos desafios, incluindo a perseguição do rei Saul, que buscava matá-lo, 1 Samuel 18:31. Davi passou anos fugindo e vivendo em condições difíceis, mas continuou a confiar em Deus, compondo muitos dos salmos que expressam sua fé e esperança em meio às adversidades. Após a morte de Saul, Davi finalmente se tornou rei e governou Israel com justiça. Embora enfrentasse outras provações, como a rebelião de seu filho Absalão, 2 Samuel 15:18. A vida de Davi nos ensina sobre a importância de perseverar na fé e confiar em Deus, mesmo em tempos de grande perigo. Esther, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, é outro exemplo inspirador de perseverança. Quando seu povo foi ameaçado de extermínio, Esther arriscou sua própria vida para interceder junto ao rei Assuero em favor dos judeus. Esther 4:16. Sua coragem e perseverança resultaram na salvação de seu povo e na destruição dos inimigos dos judeus. Esther 7:9. A história de Esther demonstra como a perseverança e a coragem, juntamente com a fé em Deus, podem trazer libertação e vitória em situações aparentemente impossíveis. Ao observarmos as vidas desses personagens bíblicos como Paulo, Jó e José, entre outros, aprendemos valiosas lições sobre a perseverança na fé e a fidelidade a Deus, mesmo diante das mais severas adversidades. Esses exemplos inspiradores nos mostram que a perseverança não é apenas um atributo desejável, mas uma necessidade vital para aqueles que desejam seguir fielmente a Cristo. Esses exemplos bíblicos nos mostram que a perseverança é uma virtude essencial para nós cristãos. Agora, para aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre esse tema, vamos examinar com um pouco mais de profundidade algumas passagens bíblicas específicas que destacam a importância da perseverança. Essas escrituras fornecerão uma base teológica sólida e prática para a nossa caminhada cristã, mostrando como a perseverança é essencial para a nossa salvação e crescimento espiritual. Vamos aos trechos bíblicos. Evangelho de João 15, versículos 1, 2 e 6, o texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. João 15, versículos 1, 2 e 6. Neste trecho, Jesus usa a metáfora da videira e dos ramos para ilustrar a importância da perseverança na fé. Ele se apresenta como a videira verdadeira, a fonte de vida e nutrição espiritual, enquanto Deus Pai é o agricultor que cuida da videira. Os ramos que não permanecem na videira, Jesus, são cortados e jogados fora, mostrando que a mera associação com Cristo não é suficiente. É necessário dar frutos, que representam a evidência de uma fé viva e ativa. Os ramos secos que são lançados ao fogo e queimados simbolizam a separação definitiva de Deus para aqueles que não permanecem em Cristo. Essa imagem severa reforça que a perseverança não é opcional, mas essencial para a vida cristã. Uma relação contínua e frutífera com Jesus é vital para evitar o julgamento e alcançar a vida eterna. Perseverar na fé, portanto, é uma demonstração de nossa conexão vital com Cristo e nosso compromisso de viver de acordo com seus ensinamentos. Primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. 1 João, capítulo 2, versículo 28. João exorta os crentes a permanecerem em Cristo para que possam ter confiança em sua segunda vinda. A perseverança aqui está ligada à expectativa do retorno de Cristo e à preparação para esse encontro, de modo a evitar a vergonha. João, que quando jovem foi chamado de filho de trovão, agora idoso, escrevendo uma de suas epístolas, utiliza um tom carinhoso ao chamar os crentes de filhinhos, destacando a relação íntima e afetuosa entre Deus e seus filhos.
Permanecer em Cristo implica viver em constante comunhão com Ele, obedecendo seus mandamentos e seguindo seus ensinamentos. Essa união contínua com Jesus não apenas fortalece a fé dos crentes, mas também os prepara para o dia da sua manifestação. João enfatiza que aqueles que perseveram em Cristo poderão se apresentar diante dele com confiança, sem medo ou vergonha quando ele retornar. Portanto, a perseverança, segundo João, é essencial para estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Não é apenas um esforço diário, mas uma antecipação constante do encontro glorioso com o Senhor, que traz consigo a recompensa para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Em 2 Pedro 3,17, o apóstolo diz assim: Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Pedro alerta contra os perigos de se desviar da verdade e da moralidade. A perseverança é apresentada como uma defesa contra o erro e a queda. Assim, é necessário vigiar e manter-se firme para não ser levado pelo engano. Pedro, em sua epístola, escreve para uma comunidade de crentes que enfrentavam diversas ameaças, tanto internas quanto externas. Ele enfatiza a importância do conhecimento e da firmeza na fé como meios de resistir aos falsos ensinamentos e à corrupção moral. A perseverança aqui não é apenas uma questão de suportar passivamente as dificuldades, mas de estar ativamente vigilante e protegido contra influências destrutivas. Isso implica que os crentes devem estar constantemente atentos e dedicados a nutrir sua fé, aprofundando-se no conhecimento das Escrituras e vivendo de acordo com os princípios de Deus. Além disso, a perseverança então é vista pelo apóstolo Pedro como um escudo contra o erro e uma necessidade contínua para a vida cristã, protegendo os crentes a não caírem em enganos e preservando sua fé até o tempo todo. A Epístola de Judas. Judas 1:21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas Tadeu, meio-irmão de Jesus e autor desta breve carta no Novo Testamento, escreve com uma urgência pastoral impressionante aos cristãos de sua época, advertindo sobre a presença de falsos mestres e a necessidade de manter a fé inabalável em meio às adversidades. Em Judas 1:21, ele oferece uma orientação essencial para os crentes. Mantenham-se no amor de Deus. Esta exortação não é apenas um apelo emocional, mas uma instrução prática para os cristãos perseverarem em um relacionamento íntimo com Deus. Permanecer no amor de Deus envolve cultivar uma vida de comunhão através da oração, estudo das Escrituras e prática da justiça e misericórdia. É um chamado para que a vida cristã seja repleta, preenchida pela presença constante de Deus, refletida no amor mútuo entre os irmãos na fé, como também está escrito em 1 João 4, de 7 a 12. Judas 1:21 é um convite para uma vida de comunhão íntima com Deus, vivida na expectativa e preparação para a glória eterna que nos aguarda. A carta de Tiago. Tiago, conhecido por sua sabedoria prática e pastoral, oferece encorajamento aos crentes em meio às provações da vida. Em Tiago 1:12 diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago destaca a felicidade daqueles que perseveram durante as provações. A palavra perseverança aqui implica em manter-se firme na fé e na confiança em Deus. A provação não é apenas um teste de fé, mas uma oportunidade para o crescimento espiritual e aprofundamento da dependência de Deus. Tiago promete que aqueles que permanecem fiéis serão aprovados por Deus e receberão a coroa da vida. Um galardão que iremos receber como recompensa da salvação eterna prometida aos que demonstram seu amor por Deus através da obediência e da perseverança. A mensagem de Tiago, em Tiago 1:12, ressalta a importância da perseverança como uma virtude cristã fundamental.
Esta passagem nos encoraja a não desanimar diante das dificuldades, mas a perseverar em fé e esperança, confiando que Deus é fiel para cumprir suas promessas aos que o amam. Agora vamos analisar mais profundamente os ensinamentos de Paulo sobre a relação entre os gentios e os judeus e a importância da perseverança na fé. Em Romanos 11, versículos 21 e 22, Paulo diz assim: Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Paulo, em sua carta aos Romanos, usa a analogia dos ramos naturais, que é Israel, e dos ramos enxertados, que são os gentios crentes, para ilustrar princípios espirituais profundos. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Paulo começa alertando os gentios crentes, ou seja, eu e você, todos nós, sobre a seriedade da relação com Deus. Os judeus, como os ramos naturais da oliveira, foram originalmente escolhidos por Deus. No entanto, muitos deles foram cortados devido à incredulidade e também por causa de uma multidão de pecados. Paulo adverte que se os gentios enxertados, ou seja, eu e você, que foram incorporados à oliveira por meio da fé em Cristo, também se não perseverarem na fé, não serão poupados da disciplina divina. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Paulo apresenta uma dicotomia clara entre a bondade e a severidade de Deus. Aqueles que caíram, no caso os judeus incrédulos, experimentaram a severidade de Deus, enquanto os gentios crentes desfrutam da bondade divina por meio da fé em Cristo. A condição para permanecer nessa bondade é a perseverança na fé e na fidelidade a Deus. É um chamado à vigilância espiritual constante e ao reconhecimento da graça de Deus como fundamento da nossa salvação. De outra forma, você também será cortado. Paulo conclui com uma advertência séria aos gentios crentes. Assim como os ramos naturais foram cortados devido à incredulidade, os gentios também podem ser excluídos da bênção da salvação se não perseverarem na fé. A persistência na bondade de Deus é crucial para evitar o mesmo destino dos judeus incrédulos. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Paulo instrui os crentes a não apenas suportarem, mas a se alegrarem nas tribulações. Ele argumenta que as dificuldades não são inúteis, mas têm um propósito redentor. As tribulações não só testam a fé do crente, mas também é um meio pelo qual Deus forma e aprimora o caráter do cristão. A perseverança, resultado direto das tribulações enfrentadas com fé, é um atributo que fortalece o crente, permitindo crescer em maturidade espiritual. Esse caráter aprovado, desenvolvido através da perseverança nas tribulações, sustenta e fortalece a esperança cristã. A esperança aqui não é meramente uma expectativa vaga, mas uma confiança fundamentada na fidelidade de Deus e na promessa da vida eterna em Cristo. Paulo, em sua carta aos Gálatas, oferece uma exortação poderosa sobre a perseverança na prática do bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6, versículo 9. Paulo instrui os crentes a não desistirem de fazer o que é certo e bom, mesmo diante das adversidades e desafios que possam enfrentar. A frase "não nos cansemos" sugere uma perseverança contínua na prática de boas obras, apesar das dificuldades ou da falta de reconhecimento imediato. A promessa é que, no tempo apropriado determinado por Deus, colheremos os frutos das nossas ações virtuosas.
Isso enfatiza a importância da paciência e da confiança em Deus, que recompensa aqueles que perseveram fielmente na prática do bem. Paulo, em sua carta aos Filipenses, em Filipenses 3, versículos 13 e 14, sua perspectiva sobre o crescimento espiritual e a busca pela maturidade em Cristo, o texto diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Filipenses 3, versículos 13. Paulo reconhece sua jornada espiritual como um processo contínuo de busca por maior semelhança com Cristo. Ele não se detém no que já alcançou espiritualmente, mas mantém uma postura de humildade e determinação em continuar avançando. Esquecer-se das coisas passadas não significa ignorá-las, mas libertar-se de qualquer peso que possa impedir o progresso espiritual futuro. Isso inclui tanto fracassos como sucessos. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo usa a metáfora de uma corrida para descrever a vida cristã como um caminho em direção ao prêmio celestial que Deus promete aos fiéis. O alvo representa a consumação da salvação e o pleno conhecimento de Cristo. A perseverança é essencial nesse contexto, pois implica em manter um foco determinado no chamado de Deus, superando obstáculos e resistências ao longo do caminho. Paulo, em sua carta aos Colossenses, em Colossenses 1, 23, destaca a importância da perseverança na fé e na esperança do Evangelho. Ele diz: Se é que vocês permanecem na fé, estabelecidos e firmes, sem se afastarem da esperança do Evangelho que ouviram. Colossenses 1, 23. Paulo exorta os crentes de Colossos a manterem-se firmes e estáveis na fé que receberam. A expressão permanecer na fé implica em uma contínua adesão aos ensinamentos de Cristo e à verdade do Evangelho. Isso não é apenas uma questão de crença intelectual, mas de compromisso diário em viver de acordo com os princípios do Evangelho. A esperança do Evangelho refere-se à promessa da salvação em Cristo e à expectativa da vida eterna. Paulo adverte contra o perigo de se desviar dessa esperança, enfatizando que a perseverança na fé é essencial para manter-se enraizado na verdade e na graça de Deus. E que foi proclamado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo lembra aos Colossenses que o Evangelho não é limitado, mas universal em seu alcance. Ele próprio, como apóstolo e ministro do Evangelho, testemunhou e participou ativamente na sua disseminação por todo o mundo conhecido. Isso sublinha a importância da fidelidade em proclamar e preservar a verdade do Evangelho entre todas as nações e povos. Paulo, em sua última carta a Timóteo, em 2 Timóteo 4:7, reflete sobre sua vida e ministério com palavras de profunda convicção e esperança. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo usa metáforas de um combatente e de um atleta para descrever sua jornada espiritual. O bom combate refere-se à luta espiritual e às dificuldades enfrentadas ao longo de seu ministério. Como um atleta, ele não apenas perseverou, mas completou sua corrida com fidelidade, mantendo a fé inabalável em Cristo. Esta frase não apenas celebra sua própria fidelidade, mas também encoraja Timóteo e os crentes a seguirem seu exemplo de resistência e dedicação ao Evangelho da Graça. Em Hebreus 10, dos versos 36 ao 38, o autor de Hebreus diz assim: Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. O autor de Hebreus, cuja identidade tradicionalmente não é conhecida, oferece um ensinamento profundo sobre a importância da perseverança na fé cristã. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
O autor exorta os leitores a manterem-se firmes na fé e na obediência à vontade de Deus. A perseverança em várias passagens bíblicas é vista como uma condição essencial para receber as promessas divinas. Isso implica não apenas em continuar seguindo os mandamentos de Deus, mas também em confiar plenamente na sua fidelidade para cumprir o que foi prometido aos crentes. Nesta passagem do livro de Hebreus não é diferente. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Essas palavras destacam a brevidade do retorno de Cristo, uma verdade fundamental da fé cristã. A expectativa da segunda vinda de Cristo não apenas motiva os crentes a perseverarem na fé, mas também enfatiza a necessidade de estarem preparados espiritualmente para esse evento tão esperado. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. O autor cita Habacuque 2,4 para enfatizar que aqueles que são justos diante de Deus vivem pela fé, confiando completamente em Deus em todas as circunstâncias. Viverá pela fé significa receber a salvação e viver a vida eterna. Retroceder, neste contexto, significa abandonar a fé e voltar atrás no compromisso com Cristo. Isso não agrada a Deus, pois revela uma falta de confiança e compromisso com sua vontade e promessas. E a mensagem de Hebreus 10, versos 36 a 38, é profundamente relevante para os cristãos de hoje, desafiando-nos a uma vida de perseverança e fé contínuas. Devemos permanecer firmes na fé, obedecendo à vontade de Deus. A brevidade da segunda vinda de Cristo nos motiva a vivermos de maneira que honre a Deus e nos mantenha preparados espiritualmente para esse momento glorioso. Retroceder na fé não é uma opção para os que almejam a salvação. Ao contrário, devemos avançar com confiança na esperança que nos é prometida através da fé em Cristo Jesus. Agora vamos à melhor parte. Vamos ver o que Jesus falou a respeito da perseverança. Destaco duas passagens importantes, Mateus 24:13 e Apocalipse 3:10. Jesus, em seu discurso profético sobre o fim dos tempos, em Mateus 24, oferece uma instrução direta e fundamental sobre a perseverança na fé. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Essas palavras de Jesus destacam a importância da perseverança contínua na fé cristã, especialmente em meio às tribulações e desafios que precederão sua segunda vinda. A palavra perseverar implica em manter-se fiel a Cristo, independentemente do que vai acontecer ou da pressão externa para abandonar a fé. A promessa de salvação está diretamente ligada à perseverança em seguir a Cristo até o final de nossas vidas ou até o retorno glorioso de Jesus. A mensagem de Jesus em Mateus 24:13 é um lembrete urgente para os cristãos sobre a natureza do seu caminho espiritual. Devemos estar preparados para enfrentar desafios e dificuldades, mantendo nossa confiança e devoção a Cristo sem retroceder. A perseverança não é apenas uma virtude, mas uma necessidade para garantir nossa segurança espiritual e a promessa de vida eterna que Jesus nos oferece. Em tempos de incerteza e provação, essa promessa nos encoraja a permanecer firmes na esperança do Evangelho e a perseverar na fé. Em Apocalipse 3:10, Jesus, em sua carta à igreja de Filadélfia, oferece uma promessa poderosa de proteção e recompensa pela perseverança na fé. Ele diz assim: Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Nesta carta, Jesus elogia a igreja de Filadélfia por ter guardado sua palavra e por sua firmeza na perseverança. A expressão guardar a palavra de exortação à perseverança indica não apenas ouvir, mas aplicar e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A mensagem de Apocalipse 3:10 é profundamente encorajadora para os crentes em todas as épocas. Ela nos lembra da importância não apenas de ouvir a palavra de Cristo, mas de praticá-las.
A promessa de proteção durante tempos de provação fortalece nossa confiança na soberania de Deus e em seu cuidado constante por seu povo. Isso nos desafia a viver de maneira que honre a Deus e nos mantenha vigilantes e preparados espiritualmente para os desafios que podem surgir a qualquer momento em nossas vidas. A recompensa da perseverança não é apenas uma segurança física, mas a certeza de que Deus está conosco em todas as situações, fortalecendo-nos para vivermos em conformidade com seus propósitos até o fim. Agora que já conhecemos os principais personagens bíblicos e as principais passagens bíblicas sobre o tema perseverança, vamos avançar no assunto. Agora vamos falar sobre os desafios e obstáculos à perseverança. Os desafios à perseverança na vida cristã frequentemente incluem adversidades pessoais, tentações constantes e pressões externas que podem abalar a fé. Adversidades como doenças, perda de um ente querido, perseguições e desânimo espiritual podem colocar à prova a determinação de continuar fiel a Deus. Além disso, a tentação de se conformar aos valores e práticas do mundo pode enfraquecer a fé e a devoção. A pressão de manter uma imagem ou de atender às expectativas sociais pode também desviar o foco da busca pela santidade. Em meio a esses desafios, é essencial lembrar-se das promessas de Deus e da força que Ele proporciona para superar as dificuldades. A oração, o estudo da Bíblia e a comunhão com outros crentes são recursos vitais que ajudam a renovar a coragem e a esperança, capacitando-nos a perseverar firmemente até o fim. Obstáculos à perseverança podem também incluir dúvidas internas e o sentimento de inadequação. Questionamentos sobre a fé, a compreensão limitada dos ensinamentos bíblicos e a luta contra o pecado pessoal podem minar a confiança do cristão em sua caminhada. Além disso, a influência de falsas doutrinas e o exemplo negativo de outros que se afastam da fé podem desanimar e confundir. Superar esses obstáculos requer uma fé sólida, fundamentada no conhecimento das Escrituras e fortalecida pela prática constante da oração e da dependência do Espírito Santo. A comunhão com a Igreja e o apoio mútuo entre os irmãos são essenciais para edificar e encorajar uns aos outros a continuar firmes na fé, independentemente das dificuldades enfrentadas. Resultados da perseverança. A Bíblia ensina claramente sobre as promessas e recompensas para aqueles que perseveram na fé. Perseverar na fé resulta em uma vida transformada à imagem de Cristo e nos capacita a enfrentar tribulações com esperança. Romanos 5, versos 3 e 4. Fortalece o caráter cristão. Tiago 1, 12. Aqueles que perseveram recebem a promessa da vida eterna. Mateus 24, 13. A coroa da justiça, 2 Timóteo 4, versos 7 e 8, e a proteção divina em tempos de provação, Apocalipse 3, 10. As Escrituras garantem que Deus honra aqueles que o amam e o servem fielmente até o fim, Apocalipse 2, 10, prometendo uma recompensa eterna e alegria completa na presença do Senhor, Mateus 25, 21. Amados, agora vamos trazer algumas ações práticas. São dicas simples e úteis que, quando praticadas, nos ajudam a cultivar a perseverança no dia a dia. Dicas práticas para cultivar a perseverança. Número 1. Estabeleça uma rotina de oração e leitura da Bíblia. Dedique tempo diariamente para se conectar com Deus através da oração e do estudo da palavra. Isso fortalece sua fé e renova sua determinação em seguir a vontade de Deus. Número 2. Busque o apoio de uma comunidade cristã. Participe ativamente de uma igreja local onde você possa encontrar encorajamento, mentoria espiritual e suporte mútuo. A comunhão com outros crentes é essencial para manter a perseverança em tempos difíceis. Número 3. Mantenha um foco claro nas promessas de Deus. Medite regularmente nas promessas divinas encontradas na Bíblia. Isso ajuda a fortalecer sua esperança e confiança em Deus, lembrando que as recompensas eternas são reservadas para aqueles que perseveram na fé.
Número 4. Pratique a gratidão. Cultive um espírito de gratidão, reconhecendo as bênçãos de Deus em sua vida, mesmo em meio às dificuldades. A gratidão fortalece sua fé e ajuda a manter uma atitude positiva. Número 5. Estabeleça metas alcançáveis. Defina metas espirituais realistas e tangíveis para o seu caminho na fé. Isso inclui objetivos como crescer em virtudes cristãs, servir aos outros e aprofundar seu relacionamento com Deus. Número 6. Persista na prática do perdão. Mantenha um coração pronto para perdoar aqueles que te ofendem, seguindo o exemplo de Cristo. O perdão não apenas promove a unidade na comunidade cristã, mas também fortalece sua própria perseverança espiritual. Lembra-se, praticar o perdão é uma condição para receber o perdão de Deus. Mateus 6,15. E para terminar, número 7, cultive a paciência. Desenvolva a virtude da paciência em todas as áreas da sua vida. Reconheça que o crescimento espiritual e as respostas às suas orações muitas vezes requerem tempo. Confie no tempo de Deus e não desanime durante períodos de espera, sabendo que Ele está trabalhando em seu favor. Tiago 1, versos 4 e 5. Amados, estamos chegando no final e para concluir podemos dizer que aprendemos que a perseverança é uma virtude fundamental no caminho de todo cristão. Ela é essencial para enfrentar os desafios, crescer espiritualmente e alcançar as promessas de Deus. Examinamos as Escrituras e vimos a importância de perseverar na fé, mesmo diante de toda sorte de dificuldades e tentações. A perseverança não apenas fortalece nosso relacionamento com Deus, mas também nos prepara para receber as recompensas eternas que Ele reserva para aqueles que o amam e o servem fielmente. Portanto, eu rogo para que possamos cultivar e manter diariamente a perseverança, confiando na graça de Deus e na esperança que temos em Cristo Jesus, para que assim possamos perseverar até o fim e receber a coroa da vida que Ele prometeu aos que o amam. Lembre-se, perseverar é nunca desistir, mesmo quando tudo ou todos apontem para você um caminho contrário. Nunca negocie seus valores, isto é perseverar na fé. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever para receber mais conteúdos como este. Peço a você que compartilhe esta mensagem para que outras pessoas possam entender a importância de perseverar até o fim. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.